paz do Senhor, adolescentes. Tudo bem com vocês? É uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez para aprendermos juntos da palavra do Senhor. Na nossa revista, A História da Igreja para Adolescentes, hoje vamos aprender mais um pouquinho sobre o início da nossa igreja. O título da nossa lição de hoje é Os Pré-Reformadores. A nossa lição de número 6, os pré-reformadores. Amém? Vamos orar então para darmos início à nossa aula? Pai de amor, de eterna bondade, graças te dou, meu Senhor, por estarmos aqui mais uma vez debaixo da tua misericórdia, Senhor, para aprendermos mais de ti. Glória ao teu nome, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos, que as nossas mentes sejam cativas a Ti, Senhor meu Deus, para aprendermos mais de Ti nessa manhã. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada adolescente, de cada visitante que está conosco. Ó Senhor meu Deus, nos dá entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, espero que vocês já estejam aí de posse do nosso material de uso, a Bíblia, o caderno, a caneta, esse material que a gente sempre usa, a revista de vocês e também da oferta, Vocês já sabem, nós sempre falamos da contribuição, a casa do Senhor, oferta, vocês sempre ofertam, graças a Deus. E mais uma vez eu quero pedir que vocês estejam contribuindo aí pelo PicPay ou então levando a igreja à noite, entregando a sua oferta na tesouraria da igreja, fazendo depósito na conta, da maneira como vocês, seus pais preferirem, mas não deixem de fazer a oferta, não deixem de dar a oferta na casa do Senhor. A obra, ela continua, ela precisa ser feita e as nossas ofertas, os nossos dízimos abençoam a obra do Senhor, amém? Então, vamos pegar a nossa Bíblia, abram por favor o nosso devocional na página 1362, para quem está nos acompanhando, os visitantes, não tem o nosso devocional, nós vamos ler o livro de Apocalipse, o capítulo é o 3, versículo 4. Amém? Apocalipse 3, versículo 4, no nosso devocional, página 1362. E diz assim a palavra do Senhor: Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Vamos ler mais uma vez? Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Apocalipse 3, 4. Amém? Dignos, adolescentes, de andarem com Cristo, pessoas que não se contaminaram. É isso que a palavra nos diz. Pessoas que viveram uma vida de oração, uma vida de leitura e obediência à palavra do Senhor. Santos, santos, porque sempre, adolescentes, houve santos, sempre, servos de Deus que cumpriram fielmente as suas vocações. Mesmo em meio às mais intensas provações, apesar de todas as pressões contrárias, há muitos exemplos na Bíblia e na história do cristianismo de verdadeiros servos de Deus. Cristãos que se mantiveram firmes no caminho, que apesar de tudo, à sua volta, contribuir para o contrário, apesar de tudo à sua volta, caminhar de forma contrária à vontade de Deus, eles se mantiveram ali firmes, fiéis,
seguidores verdadeiros do Evangelho de Cristo, prontos a sofrer, se necessário fosse, pela verdade. Valorosos servos de Deus, até mesmo na casa de César, como podemos ver em Filipenses 4:22. Vamos abrir nossa Bíblia? Filipenses 4:22, página 1112, para lermos também esse versículo. 1112 do nosso devocional, Filipenses 4:22, para quem nos acompanha e não tem o devocional. Diz assim a palavra do Senhor: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Amém? Valorosos servos de Deus, como eu disse, até mesmo na casa de César, como nos falou a palavra no livro de Filipenses. Era plano de Paulo ministrar à igreja de Roma. Porém, Paulo, ele chegou em Roma preso e algemado. Mas a prisão de Paulo frustrou os planos de Deus, vocês acham? Era plano de Paulo pregar para Roma. Porém, quando ele chegou lá, ele não esperava por isso, ele chegou preso e algemado. Mas os planos de Deus foram frustrados por causa da prisão de Paulo? Jamais, né, adolescentes? Os planos dos homens podem ser frustrados, porém os planos de Deus jamais serão frustrados. Em virtude da prisão de Paulo, a igreja ela foi sim mais encorajada a pregar. Na prisão, Paulo escreveu as cartas às igrejas de Éfeso, de Filipos, de Colossos e ainda uma carta a Filemon. Textos que têm abençoado o povo de Deus ao longo dos séculos. Textos que abençoam hoje a minha vida e a sua vida. Escritos na prisão por Paulo. Paulo, ele não estava livre, né? Como ele tinha planejado, como eu falei para vocês, para fazer a obra de Deus ali em Roma. Mas ele entendeu que o plano de Deus não havia parado. O plano de Deus, mesmo ele estando preso, o plano de Deus ele continuava em curso. O que Paulo fez então? Ele transformou a sua prisão numa oportunidade para evangelizar. Ele transformou a sua prisão num campo missionário. E enquanto esteve ali preso, Paulo evangelizou 16.000 soldados. Se Paulo estivesse solto, ele jamais alcançaria essas vidas, adolescentes. Nenhum lugar ou pessoa está fora do alcance da graça de Deus. Ali, na casa de César, que era um lugar de intrigas, que era um antro de corrupção, né? Um ambiente hostil, um palácio de um homem cruel, de um homem violento, né? Como foi Nero, muitas vidas foram convertidas a Cristo. Pessoas foram resgatadas do inferno, foram libertas, tiveram suas vidas transformadas, foram salvos. Há pessoas para serem evangelizadas nos lugares mais improváveis desse mundo, onde nós nem imaginamos muitas vezes. E a palavra de Deus, adolescentes, ela é poderosa para vencer qualquer barreira. O poder do evangelho vai além das possibilidades e das probabilidades. Mesmo durante o período da decadência moral do cristianismo,
quando a igreja foi perdendo a sua fidelidade, né, às escrituras, foi perdendo os seus princípios, quando a igreja foi se paganizando, mesmo nesse tempo, grandes servos de Deus estavam ali, como reservas morais, no meio daquela corrompida igreja católica romana, cumprindo os propósitos de Deus para o Evangelho. Muitos desses homens, lutaram pela reforma da igreja. E esses homens, dos quais nós vamos estudar um pouco hoje, eles são chamados pré-reformadores, né? Tá aí o título da nossa lição, os pré-reformadores. Nós agora vamos conhecer alguns desses homens de Deus. Vocês podem me acompanhar aí na revista de vocês, né? A ordem que eu vou seguir. Os albigenses ou cátaros eram assim chamados porque foram numerosos em Albi, no sul da França, onde eles surgiram em 1170 d.C. Usavam o Novo Testamento para a base das suas doutrinas. Procuravam voltar à forma pura da religião que viam no Novo Testamento. E ao tornarem o Novo Testamento a expressão legítima de sua fé, os albigenses representavam um desafio para a Igreja de Roma. A resposta da Igreja Romana, então, ao desafio, né, à sua autoridade, foi a perseguição aos albigenses. Apesar deles serem assim exagerados em alguns pontos, os albigenses, eles defendiam verdadeiramente o Evangelho. Eles distribuíam exemplares do Novo Testamento ao povo e isso irava Roma. Roma não gostava dessa atitude deles. E condenavam o purgatório e a adoração à imagem e santos. Foi contra eles que o Papa Inocêncio III instituiu a terrível Inquisição que torturava e matava os que se posicionavam contrariamente ao que pensava a Igreja Católica. O próximo aí que nós vamos falar são os valdenses. Esses surgiram na cidade de Lyon, na França, na quarta parte do século XII. O movimento recebe esse nome porque foi iniciado por Pedro Valdo, que era um rico comerciante da época, né, do leste da França, que leu uma tradução do Novo Testamento e ficou tão impressionado com os ensinos de Cristo que ele abandonou todos os seus bens, doando tudo aos pobres. Ficou só com o que precisava para o sustento da sua família e o resto, ele era muito rico, ele doou tudo aos pobres. E ele e seus servidores queriam pregar como leigos. Eram caracterizados pelo desejo por um evangelismo puro, mas o Papa os proibiu de fazer isso. O Papa não permitiu que eles, como leigos, né, pregassem. E pela recusa deles em obedecer, eles foram, pela recusa do Pedro Valdo, né, no caso, em obedecer, ele foi excomungado. Os seguidores dele também foram excomungados, excluídos, expulsos da Igreja Católica Romana. Os valdenses, eles criam que todo homem devia possuir a Bíblia na sua própria língua, devendo ser ela, a Bíblia, autoridade final para a fé e para a vida de todo mundo. Valdo foi o líder dos valdenses até a sua morte, que aconteceu em 1217.
Outras pessoas, conhecidas como amigos, seguiam, só que secretamente, o grupo dos valdenses, embora tivessem permissão para continuar na igreja romana, eles secretamente seguiam os valdenses. Os valdenses anteciparam em muitos aspectos, adolescentes, os ensinos protestantes da Reforma. Os valdenses ainda continuam, nos dias de hoje, como um grupo de cerca de 35 mil pessoas crentes lá no norte da Itália. Agora nós vamos falar sobre João Wycliffe. João Wycliffe, ele viveu entre os anos de 1329 a 1384. Foi um estudioso inglês, famoso como um homem muito culto e mais destacado na muito conceituada Universidade de Oxford. Ao ter acesso à Bíblia e estudá-la, ele formou-se em teologia, ele descobriu os erros do catolicismo romano e começou a pregar contra os desvios da Igreja Católica. Atacou todo o sistema da Igreja e declarou que a Bíblia é a única e verdadeira regra de fé e prática. Surgiu então o seu maior trabalho, a sua maior obra, que foi a primeira tradução da Bíblia, da Vulgata, que era a versão latina, para o inglês, que era a língua do seu país. Foi assim que Wycliffe e seus auxiliares, os homens mais cultos de Oxford, abriram a Bíblia ao povo da Inglaterra pela primeira vez. Para espalhar entre o povo a Bíblia e os seus ensinamentos, ele organizou a Ordem dos Sacerdotes Pobres, conhecidos como os Irmãos Lollards, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre eles. Wycliffe foi duramente perseguido, mas conseguiu escapar das mãos assassinas dos torturadores da igreja oficial. Como vocês podem ler aí na revista de vocês, tem esse registro. Quando seus missionários já enchiam as estradas, já era um número expressivo, chegou ao fim a vida de Wycliffe. Ele acabou morrendo cedo, aos 60 anos, mas morreu de causas naturais, na sua paróquia e em paz. Wycliffe morreu em comunhão com a igreja, mas mesmo anos depois da sua morte, o Concílio de Constança o condenou. E num ato de total desrespeito, 44 anos após a sua morte, o Papa Martinho V mandou desenterrar o corpo de Wycliffe para que fosse queimado e suas cinzas jogadas nos rios. Agora, nós vamos falar sobre os Lollards, No começo, muitos dos Lollards eram pessoas que tinham estudado em Oxford, como Wycliffe. Mas depois, suas origens acadêmicas foram se tornando cada vez mais populares. Mesmo contando ainda com adeptos entre a nobreza e o clero, a maior parte de seus seguidores eram agora pessoas assim menos letradas, pessoas mais simples. Eles cresceram de um modo extraordinário e se constituíram numa força poderosa na disseminação da religião evangélica.
foram muito perseguidos por isso, porém nunca foram totalmente extintos. Continuaram a sua obra até o tempo da Reforma. E durante o início da Reforma Anglicana, ainda havia Lollards na Inglaterra. O mais famoso dos Lollardos foi João Hus. Os estudantes boêmios que estudavam na Inglaterra levaram as ideias de Wycliffe para João Hus, que era o grande pregador da cidade de Boêmia. E ele adotou as ideias de Wycliffe. Hus se propôs a reformar a igreja romana. Na Boêmia, né, a cidade onde ele vivia, de modo semelhante à linha das ideias defendidas por Wycliffe. Todavia, Hus defendeu seu direito de pregar a verdade de Cristo como ele sentia e entendia. Foi excomungado por desafiar o Papa, julgado, condenado à fogueira na cidade de Constância. Desprezou a liberdade que foi oferecida a ele em troca do abandono dos seus princípios. Profetizou momentos antes de ser queimado vivo, que cerca de 100 anos depois da sua morte, a reforma protestante ocorreria, o que realmente aconteceu, era realmente uma profecia. No dia 6 de julho de 1415, a caminho do seu suplício, a fogueira, ele teve que passar por uma pira onde os seus livros eram queimados. Ele teve que ver isso, essa cena, antes de morrer. Mais uma vez, eles pediram a ele que se retratasse. E mais uma vez, ele negou com firmeza. Mesmo ali, à beira da morte, continuou firme nos seus propósitos. Por fim, ele orou, dizendo assim: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência essa morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. E assim ele morreu, cantando salmos. Jerônimo Savonarola é o próximo reformador de quem vamos falar um pouquinho. Ele tinha interesse na reforma da igreja em Florença. Depois de tornar-se monge dominicano em 1474, ele foi designado para Florença em 1490. Procurou reformar o Estado e a igreja na cidade. Pregava contra os pecados da Igreja Católica Romana, os quais ele reconheceu lendo a palavra de Deus. Pregava com tanta autoridade, com tanto poder, que multidões superlotavam as catedrais da época para poder ouvir Jerônimo. Preocupada com os ensinos bíblicos de Jerônimo Savonarola, que se chocavam com os seus próprios ensinos, a Igreja Católica excomungou Jerônimo também e decretou a sua morte. Em 1498, Savonarola foi queimado vivo na principal praça pública de Florença, a cidade onde ele teve um interesse especial, em evangelizar. Em 19 anos, depois da sua morte, teve início então na Alemanha a reforma protestante com Martinho Lutero. E esse aí, vai ser o assunto da nossa próxima aula,
da nossa lição de número 7, a Reforma Protestante. Nós vimos aqui hoje, adolescentes, homens que, inspirados, puderam dar as suas vidas pela causa do Evangelho. E nós hoje aqui, vamos pensar um pouco. Será que nós queremos também, como esses homens, fazer parte da história da igreja? Será que nós temos esse desejo do nosso coração de também lá fazer a diferença, fazer a nossa parte? Nós temos esse desejo no nosso coração? Você tem procurado ser um defensor, adolescente, do Evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que você tem procurado ser um defensor do Evangelho? Todo o esforço no trabalho do Senhor sempre vai nos trazer proveito, adolescentes, como nos ensina a palavra em 1 Coríntios 15, 58. Nós devemos continuar firmes e fortes, fiéis, seguidores de Cristo, ousados na proclamação do Evangelho. Devemos ser hoje reserva moral e espiritual, como eles foram, esses homens dos quais nós falamos aqui nos dias deles. Nós devemos ser hoje, nos nossos dias, reserva moral e espiritual. Eu quero aqui agora encorajar vocês, que vocês possam ler mais sobre a vida desses homens de Deus, que vocês busquem aprofundar-se mais um pouco, busca em livros, na internet, faça uma pesquisa, estude. Quero encorajar vocês a fazerem isso, porque é muito rica a história da igreja, traz muitos ensinamentos para a nossa vida, para nos, muita coisa a gente aprende ali que nos fortalece na caminhada. E essa será a nossa tarefa semanal, tá? A tarefa semanal que eu vou deixar para vocês é essa, que vocês busquem em outras fontes, né, além da nossa revista, busquem ler, né, aprender, estudar sobre esses homens, os pré-reformadores. Busquem um pouco mais sobre a vida, sobre a obra que eles fizeram. E quero pedir vocês também para que orem a Deus, para que, como eles, vocês também cumpram fielmente as suas vocações. Apesar das dificuldades, apesar das pressões contrárias que nós sofremos, nós devemos cumprir as nossas vocações. Deus, adolescentes, Ele quer usar vocês. Ele quer usar vocês para influenciar as pessoas que vivem ao redor de vocês. Pensem nisso. Deus quer fazer o Evangelho chegar aí onde você está. Aí onde Ele te colocou. E é através de você que o Evangelho vai chegar. Seja na sua escola, no seu círculo de amizades, né? No meio da sua família, da parentela. Não percam a oportunidade de frutificar. Se nós formos cheios do Espírito Santo que nos santifica, nós daremos frutos. Então frutifiquem no meio onde vocês vivem. Frutifiquem, preguem a palavra, orem pelas pessoas, deem testemunho de uma vida cristã. Façam a diferença como fizeram esses homens no tempo deles. Que o Espírito Santo de Deus possa santificar a vida de vocês e que vocês sejam instrumentos do Senhor na vida da igreja. Amém? Que nós possamos ser
baluartes da fé na nossa geração. Amém? Vamos orar então, para encerrarmos a nossa aula? Glória a Deus. Senhor, graças te damos por estarmos aqui, ó Senhor, agora no final dessa aula. Graças te damos, ó Pai, por tudo o que aprendemos do Senhor, por tudo que aprendemos acerca da Tua palavra, acerca da história da igreja, Senhor. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, nos dê um desejo puro, fiel, sincero, verdadeiro de fazer a Tua obra, Senhor. Nos dê, Senhor, meu Deus e meu Pai, coragem, Senhor. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, de irmos além daquilo que fazemos, de buscarmos termos uma intimidade mais profunda contigo, com a Tua palavra, Senhor. De te buscarmos em oração, em leitura da palavra, em jejum, Senhor, em santificação. Ó Senhor, sê conosco nesse dia, nos abençoe nessa manhã, no culto logo mais à noite, que a nossa vida possa dar honras, glórias e louvores a Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém.